Fala, meu povo! Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos para mais um bate-papo. Hoje é terça-feira, dia 23 de julho. O mês está acabando, como passa rápido, né? Galera, é um prazer receber vocês aqui para o nosso bate-papo de hoje e que vai ser maravilhoso. Tá, entrou aqui o pessoal do Entran Oficial, boa noite. Fala o nome de vocês aí para eu saber quem é. O Rodrigo também acabou de entrar. Olá, Rodrigo. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Seja bem-vindo. O Sandro também, instrutor aqui, acabou de entrar. Olha só, Sandro, ele trabalha com Libras, Sandro? Só para eu poder saber que você colocou ali. Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Muito bom receber vocês aqui. CFC Educar também acabou de entrar aqui. Clock Brasil. Pessoal, vai colocando o nome de vocês. A Hélida Cândido, boa noite, Hélida. Seja bem-vindo, porque às vezes vocês entram com o perfil oficial da empresa de vocês. Se você entrar com o seu nome, ele fica mais fácil para eu saber quem é você, tá? Vanessa acabou de entrar. A Solange também, seja muito bem-vinda. Luana, boa noite. Especializada em surdos, que legal, Sandro, muito bom. Cara, eu sou apaixonado em Libras. Eu tive a oportunidade de fazer Libras em 2001, 2002, 2003. Estou bem enferrujado, tá? Sei pouquíssima coisa, se não pratica, esquece. Mas que bom, cara, parabéns, fico muito feliz por isso. O Áureo Marques também aqui acabou de entrar, seja muito bem-vindo. Tarcísio, seja bem-vindo, boa noite. O Celso aqui, que é do CFC Educar, boa noite, seja bem-vindo. Autoescola Interlagos. Autoescola Interlagos. Essa Autoescola Interlagos é de onde? Eu conheço a Autoescola Interlagos de Mato Grosso, não sei se é a mesma. A Olga, minha convidada, acabou de entrar aqui, seja bem-vinda, boa noite. O instrutor Manuel também, o advogado Wagner Freitas acabou de entrar. Que legal, gente, é muito bom vendo essa galera toda chegando aí. Do lado ali tem uma setinha assim, ó, se você puder clicar e compartilhar aí com pelo menos 3 pessoas, vou ficar muito agradecido. A Autoescola Interlagos fica em São Paulo, legal, muito bom. Capital São Paulo, morei na capital São Paulo, ali próximo o Largo 13 de Maio ali, na Chácara Santo Antônio, próximo à Grande Julieta. Muito bom, seja bem-vinda. Juliana também acabou de chegar, boa noite. Gente, sejam todos muito bem-vindos. O Leandro aqui, seja bem-vindo, é um prazer receber vocês. E vamos para o assunto, porque vocês, afinal de contas, não vieram aqui só para contemplar a minha beleza, que é essa barbicha branca, né? Vocês vieram também para poder acompanhar a nossa convidada, a Olga, que tem um conteúdo maravilhoso para compartilhar conosco. Galera, para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Adavilson Matias, se preferir pode me chamar de Matias. Eu sou especialista em vendas e a nossa empresa é uma empresa que trabalha focado com autoescola. Hoje nós atendemos 61 autoescolas em todo o Brasil. Em 2023 a gente atendia 42 autoescolas e com o nosso método, com a nossa estratégia, nós ajudamos essas autoescolas a venderem juntas mais de 15 milhões de reais. Então nós somos especialistas em estruturação de processos comerciais e formação de time para autoescolas. E toda semana, na terça-feira, às 20 horas e 7 minutos, nós realizamos aqui um bate-papo ao vivo. Uma semana eu trago convidados, como no caso de hoje, que eu estou trazendo a Olga. Na outra semana eu entrego conteúdos, voltado para gestão, para vendas, para resultado em autoescola. Então, para você que está chegando agora, toda terça-feira a gente está aqui e você é um convidado nosso para estar com a gente batendo esse papo. E no bate-papo de hoje, como eu já falei, vou receber a Olga Catarina Zanoni e nós vamos falar sobre as aulas remotas para a primeira habilitação e os impactos disso para os CFCs e também para a sociedade de modo geral. A gente sabe que houve uma mudança muito grande, né? A pandemia, existe o CFC, na verdade existe o mundo antes da pandemia e o mundo pós-pandemia, e isso não foi diferente com os CFCs, isso não foi diferente com o ramo da educação, porque vocês se enquadram também no ramo da educação, e nós vamos falar um pouco quais foram os impactos, os impactos que tiveram. Vamos falar um pouco sobre essa questão da aula remota para a primeira habilitação e principalmente os impactos que tem
devido à falta de regulamentação, beleza? E para isso nós vamos receber então a Olga, até para falar um pouquinho dela aqui. É claro que ela vai falar muito melhor do que eu, mas a Olga ela foi proprietária de CFCs por 17 anos, diretora técnica, diretora de geral, diretora de ensino. Ela é advogada, assessora jurídica da Associação Brasileira das Autoescolas, a Abrauto, da Associação dos CFCs do Paraná e também da Associação das Autoescolas de São Paulo. Então, com certeza tem muito gabarito para poder falar para a gente esse assunto. Olga, me dá um oi aqui, porque daí eu consigo te achar aqui e te mandar um convite. Fala comigo aqui, Olga. Só você dar um alô aqui nos comentários aqui que eu te encontro. Pronto, tá aqui. Vou mandar o convite para você. É só você aceitar o convite que você entra ao vivo comigo. Pronto, entrou. Agora é só você virar a câmera. Isso! Boa noite, Olga. Seja muito Boa bem-vinda. noite, boa noite, boa noite. Tudo bem, Eu Matias? estou maravilhosamente bem. É um privilégio poder receber você aqui para esse bate-papo. Antes de mais nada, muito obrigado por aceitar prontamente o nosso convite e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Eu fiz uma breve apresentação sua, eu sei que muito longe de tudo que você é, então ninguém melhor do que você para se apresentar. Fique à vontade para falar para as pessoas quem é você. Eu sei que tem muita gente que está aqui, inclusive por sua causa, que já te conhece, mas também tem gente que veio porque falou, pô, um tema legal, eu quero saber um pouco mais e talvez não conheça você. Então, por favor, se apresente. Maravilha, Matheus. Eu só não estou te vendo. Não está me Não vendo? consigo. Não, não estou te vendo. Ué, por que será? Porque eu tô te Tá vendo es- aqui. A tua tela, a tela está escura, mas tudo bem, né? Pessoal, Podemos seguir adiante. deixa eu só pedir um feedback. Pessoal, vocês estão vendo nós dois? Tá tudo certo aí para vocês? Fala para nós aqui, por gentileza. Olha, inclusive aqui o César acabou de comentar que adora você. Ah, que maravilha. Muito bem. Tá tudo certo? Tá. O pessoal falou que tá tranquilo para eles lá a imagem. Eu não sei por que não tá aparecendo para você. Bom, gostaria de te ver, mas eu acho que hoje eu não Não, vou te peraí. ver, viu, Matias? Eu vou desativar e ativar minha câmera para ver se melhora para você. Tá. Vê se apareceu. Nada, nada, Não. nada. Verifica, Não apareceu. verifica se você consegue desativar e ativar a sua câmera para ver se. Mas eu acho que não é isso, não sei por que razão. Ok? Desativou. Desativei, agora ativei de novo. E Não, pronto. não, Você está não. aqui para mim e para todo mundo. O pessoal está falando que está te vendo Pois certinho. é, não estou te vendo, mas tudo Ali bem, de embaixo, repente. ali embaixo na câmera, embaixo ali, ó. Para você, tá ativada? Porque para mim tá ativado. Deixa eu ver aqui, tá tudo certinho. Tá tudo certo também. Ó, eu viro ela, daí volta para outro lugar, né? Mas não mexe, ó. Não tem nada que eu poderia fazer aqui, não tem nenhum clique aqui que eu possa dar para te ver. Isso porque a gente fez um teste agora, tá, pessoal? Tava tudo lindo. Pois é, pois é, pois é, pois é. Ó, lamento, Mas, mas você acha que dá mas para ir? vamos, com certeza, Matias, com certeza. Eu tenho a tua foto aqui do meu lado, tá tudo bem. Mas tá aparecendo você para você? Sim, para mim, eu tô aparecendo da metade da tela e a outra metade tá escura. Não tem nada na frente da sua câmera? Nada? O dedo, alguma coisa? Não, nada, nada. Não, é que eu tô aparecendo aqui, né, tudo certo, ó, ó, entendeu? Tá tudo certo. É Então, você que não aparece mesmo para mim, mas tá tudo bem, não tem problema, vamos Matias, vamos tocar lá. o barco, porque diz que quem sabe faz ao vivo, né? Então, Claro. Ó, eu tô com a tua, como eu te falei, tô com a tua foto ao meu lado. Quando eu precisar, eu olho para você aqui da foto, tá tudo certo. perfeito. Ótimo. Ó, fica à vontade então para se apresentar, por gentileza. Bom, primeiro, boa noite, Matias. Obrigado aí pela oportunidade. Boa noite a todos que estão acompanhando essa live. Fiquei sabendo que
tem bastante inscrições, espero que todo mundo tenha conseguido participar, porque o assunto realmente interessa a todos os envolvidos na formação de condutores do Brasil. Todos, todos, todos. Desde a atendente, passando pelo instrutor, diretor, proprietário, todas as pessoas, e inclusive até a população, de forma geral, será atingida se caso a gente não consiga uma solução para esse tema que eu estou trazendo hoje. Quanto à minha trajetória, qualificação, você já mencionou os pontos principais, né, Matheus? Eu realmente, antes de ser proprietária, eu fui instrutora por longos anos, diretora, então eu tenho um conhecimento aí aprofundado no mundo de autoescolas, né? Depois me tornei advogada, continuei trabalhando com autoescola, e aí parei de ser proprietária, mas continuo trabalhando, tanto que, como você mesmo mencionou, hoje eu faço assessoria jurídica da Associação Brasileira das Autoescolas, da Associação do Paraná, a Cefocom, e da ESP, Associação de São Paulo. E todas as pessoas que precisam de algum tipo de orientação, luz, eu acabo dando uns pitacos aí nesse sentido. Então, realmente, neste mundo, neste ramo, eu tenho tentado me aprofundar em vários temas, em todos os temas, né, que envolvem a autoescola, e este tema das aulas remotas realmente é um tema que me é caro, e no decorrer da sua entrevista, vocês vão perceber o quanto eu defendo essa modalidade de ensino e os motivos pelos quais eu defendo. Perfeito, maravilhoso, muito bom. Obrigado, como eu falei para vocês, pessoal. É muito gabaritada para poder falar desse assunto. A gente elaborou aqui algumas perguntas para fazer para vocês. Então, se vocês me virem olhando para cá, é porque eu estou aqui com uma tela de computador aqui onde eu tenho todas as perguntas. E que eu vou fazendo aqui para a Olga para a gente poder ir batendo um papo. Olga, para a gente começar, a gente sabe que a pandemia ela impôs, vamos colocar assim, vários desafios para a sociedade. Eu gostaria de ouvir você, no seu ponto de vista, quais foram os principais desafios impostos pela pandemia? Olha, Matias, e convidados, acredito que todo mundo sabe, mas sempre é importante relembrar algumas questões, até para a gente se situar neste momento que nós vivemos, né? Então, onde a pandemia nos atingiu? Em todos os campos, né? Na forma de trabalho, no estudo, na interação social, além dos impactos na saúde e na economia. E nós vamos fazer o recorte aqui em relação à educação, que é a formação de condutores. Então, no nosso mundo, no nosso meio, todo mundo se lembra e que as autoescolas ficaram fechadas por muitos meses e nós só conseguimos voltar porque surgiu a tecnologia como uma grande aliada aí, né? Perfeito, ótimo. E aí vou até pegar esse gancho que você falou da tecnologia, porque a gente sabe que a pandemia ela acelerou a adoção da tecnologia em todos os segmentos. Mas fala para a gente, por exemplo, como que a pandemia acelerou essa adoção da tecnologia no âmbito educacional, que é o foco nosso aqui hoje. Então, antes da pandemia, eu acredito que vocês lembram, nós tínhamos apenas o ensino à distância, aquele que você baixava os arquivos, assistia os vídeos, nós tínhamos aquilo. Algumas universidades já arriscavam com isso, né? Mas foi a tecnologia que trouxe para nós essa modalidade que nós estamos vivendo agora, neste momento, que é o contato remoto em tempo real. Então, acelerou principalmente o uso da tecnologia neste contato entre as pessoas, seja para uma reunião online, como nós estamos aqui agora, seja para o estudo propriamente dito, como foi lá em todos os níveis de ensino, né? Tanto o ensino médio,
fundamental, até o prezinho, né, ensino superior, todos adotaram aqueles cursos presenciais, adotaram o sistema de aula remota, né? Que é o que nós estamos, exatamente o que nós estamos fazendo neste momento. Então, acelerou a necessidade, né? Então, todos nós, não foi só um ou outro. Eu me coloco nisso. Eu sou sempre fui uma pessoa extremamente analógica e tive que. E hoje ainda tenho meu pezinho lá na analogia, e até às vezes tem uma certa dificuldade em alguns pontos. E foi assim com muita gente, e as autoescolas não foi diferente. Lá, as aulas presenciais na primeira habilitação, foi criado, então, aquele sistema de aula remota. Então, forçou todo mundo a se adaptar nessa nova modalidade, nessa nova ideia. Perfeito. Ó, inclusive aqui o pessoal do CFC do Cara VX, ele comentou que conheceu você na inauguração da Frente Parlamentar antes da pandemia em 2020. E quem diria que um mês depois viria toda essa mudança? Normalmente, quase todos os dias, eu faço reuniões com cerca de 5 a 6 donos de autoescola todos os dias. Porque a gente tem um processo de prospecção, então a gente está sempre em contato com o dono de autoescolas, a gente faz tudo no diagnóstico tal das autoescolas e tudo mais. E hoje eu tive a oportunidade de falar com um dono de uma autoescola de Minas Gerais, e ele falou exatamente isso: Matias, eu estou tendo uma dificuldade enorme para me adaptar a essa questão do digital, da educação digital. Para a minha aula tem que ser online, então, desculpa, presencial, então eu não consigo ainda dar uma aula online, eu me sinto totalmente... É como se eu estivesse nu. Ele falou o seguinte: quando eu me coloco em frente a uma câmera, eu travo tudo e não consigo entregar com a mesma qualidade que eu entrego há 27 anos no presencial. Então, isso que você está falando é muito real. Foi tão rápida a transformação e pegou muita gente, vamos dizer assim, com as calças curtas, né? Calças curtas, porque tem muita gente que não se adaptou tão bem ao online, não consegue gerar empatia, conexão no online como consegue fazer no presencial, né? E eu entendo esse colega, Matias, e digo para ele o seguinte: olha, meu amigo, a alternativa é correr atrás, porque, na verdade, salvo pouquíssimas exceções, quem é que vai procurar autoescola para uma habilitação? Um jovem de 18, 20 e poucos anos, que está totalmente atrelado à tecnologia. Então, tudo que ele puder fazer usando a tecnologia, ele vai fazer. Então, agora também, nós já vamos falar um pouquinho mais à frente, que eu gostaria de mencionar isso, a importância das duas modalidades, né? Temos a presencial também, mas deixamos para depois, que o assunto é importante. Vamos lá. Mas isso foi algo que me atingiu em cheio, porque eu sou palestrante profissional desde 2013. Tanto é que, por exemplo, foi no dia 14 e 15, se não me engano, de março, acho que foi março, né? A pandemia começou no dia 20 de março, uma coisa assim, abril, nem me lembro. Eu sei que eu tive um evento numa semana, no final de semana, sábado e domingo, 3 dias depois, lockdown. E aí, tanto é que eu fiz live todos os dias durante a pandemia no meu perfil. Eu nunca tinha feito uma live na vida. Eu tive que me adaptar. Então, a primeira live eu sofri tanto, eu suava. Eu passei mal, porque eu tive até dor de barriga. De tão nervoso que eu fiquei com medo de aparecer ao vivo. E uma coisa que eu fazia, já cheguei a palestrar para 2.000, 5.000 pessoas. Mas quando falou que era live, eu travei todo. Então, eu também passei por esse processo. Mas, enfim, o que eu queria pedir para você é o seguinte: a gente tem vários exemplos, né, de transformação digital, vamos dizer assim, na área de ensino durante a pandemia. Mas eu gostaria que, se você tiver, você trouxesse para nós, talvez, um exemplo notável dessa transformação. Olha, eu, sinceramente, para mim, não é porque é o tema de hoje, Sim. Mas, para mim, o maior exemplo da transformação digital, principalmente para nós que trabalhamos no ramo de centro de formação de condutores, foi o ensino remoto. Nós fazemos, como eu mencionei, as reuniões. Hoje ninguém mais viaja para fazer uma reunião. Eu mesma, que sou da Associação Nacional, às vezes a gente tinha que ir para Brasília por questões simples.
Agora não, é tudo online e tal, mas e isso tudo tem a ver com a aula remota. Então, para mim, a pandemia trouxe para as autoescolas esse exemplo, e é disso que eu quero falar e que nós não podemos perder, que são as aulas do ensino remoto. Porque, veja, não é o ensino EAD, puro e simples, como é o ensino da reciclagem, do curso de reciclagem. É aula remota, em tempo real, em que o instrutor está ali, como eu e você estamos conversando aqui. Ao A vivo, única né? diferença, exatamente, a única diferença é que não estamos no mesmo ambiente físico, mas o restante é tudo igual presencial. Então, até aperfeiçoou, melhor. Então, para mim, de verdade, dentro da nossa área, eu não tenho dúvidas que o ensino remoto é o exemplo que a gente vai carregar para o resto da vida em termos, que depois eu quero falar sobre Ótimo. isso. O Tarcísio, você fez um comentário muito legal aqui, Tarcísio B. Oliveira. Eu vou pedir para você segurar esse comentário e, se você puder, vai ter um momento que a gente vai falar dessa questão do híbrido. Aí eu vou pedir para você, se você puder, novamente fazer esse comentário, porque talvez eu perco ele aqui no meio de tantos comentários, mas a gente não perder porque é importante. Aí eu gostaria que, se você puder, quando a gente começar a falar desse assunto, que você trouxesse novamente esse comentário seu, porque ele é importante. Olga, existem pesquisas que mostram, por exemplo, que o brasileiro ele passa de 3 a 4 horas por dia nas mídias sociais, cerca de 8 a 9 horas por dia na internet. Então não existe dúvidas de que essa geração é uma geração tecnológica, né? Tanto é que essa geração mais nova a gente chama de milenais, exatamente por ser muito tecnológica. Mas é muito importante a gente falar sobre isso, porque, por exemplo, você falou que, entre aspas, aí, né, com algumas ressalvas, você é uma defensora dessa questão do ensino à distância. Mas o que eu queria ouvir de você, até para as pessoas entenderem, é quais são as vantagens do ensino à distância para a formação dos novos condutores. É claro que é importante a gente lembrar também que a gente tem a geração nova aí dos 18 aos 35 anos, mas também tem gente com 50 anos tirando habilitação agora. Não, sem dúvida, e é por isso que eu defendo a modalidade híbrida, né? Como chamamos, né? As duas, presencial e remota. E quero deixar bem claro aqui para que não haja nenhuma confusão. Não estou falando de EAD como as pessoas conhecem. As pessoas, quando usam o termo EAD, as pessoas acham que aula remota é EAD. É também. Mas depois eu tenho os termos técnicos, que eu não quero complicar agora, depois eu vou explicar os termos técnicos, mas assim, eu não estou falando do ensino EAD usado no curso de reciclagem, eu estou falando no ensino EAD, aula remota da primeira habilitação. E quais as vantagens que isso trouxe para o cidadão, para a autoescola? Bom, são muitas, viu, Matias? Muitas, muitas. Por exemplo, a autoescola tinha lá 30, 35 alunos dentro da sala de aula. Era cafezinho, papel higiênico, água e não sei o que, luz e tal. Tudo isso era um custo. Sim. Agora não tem mais. Então a autoescola começou a economizar nesse sentido. Sim. Né? E para o cidadão, para o usuário, o que ele está economizando? Ele saía do trabalho 6 da tarde para chegar, em alguns casos, 7, 8 da noite, lá no local para fazer aula. Ele não precisa mais. Ele pode, inclusive, ir indo para casa assistindo aula. É uma loucura essa tecnologia. Ou seja, ele economiza tempo, né? Tempo dele que é precioso, quer dizer, precioso em termos, você acabou de falar, ele passa 8, 10 horas na internet, né? Mas pelo menos está ali, né? Mas é precioso. Aliás, o tempo de todos é precioso. Então, não tem mais aquele tempo de deslocamento para a autoescola e o custo que isso também traria. Ou Uber, ou ônibus, enfim, não tem mais. Ou o pai, a mãe levava, né? Esse custo acabou. Veja, ele não corre mais risco na rua, o deslocamento de ir para a autoescola, voltar, não tem mais esse risco. Flexibilidade, né, para acessar. Se ele não conseguiu acessar naquele dia, ele vai repor tranquilamente. Ao passo que antes, se ele chegasse 5 minutos atrasado na autoescola, mesmo que levasse 2 horas para chegar lá,
aquela aula, infelizmente, ele perderia. Então agora, ele perdeu, tudo bem, a mesma coisa. Mas ele está em casa, ele não né? É, Aí, uma outra vantagem, né? Tudo bem, a autoescola, ela tinha lá suas formas. Antigamente, eu sou da época que eu iniciava com o retroprojetor, sabe, Matias? Não sei qual a tua idade. Usei muito Eu tenho retroprojetor na minha vida, depois veio. 46. Então, pode ser que sim. Aí depois veio o multimídia, que punha na televisão e Usei tudo, tal, tá? e foi indo. Então nós tínhamos. Hoje não. Olha só, você não precisa mais ter nada. Você clica lá e se puxa do YouTube, do Instagram, da onde quiser, além do que as plataformas têm à disposição ali. Né? Então, recursos multimídia que pode ser usado em qualquer tempo. O próprio aluno, olha, eu gravei um vídeo lá vindo para a escola, posso? Dá para colocar aí? Pode colocar, compartilhar exemplos, né? Enfim, e um relatório um pouco melhor ali, né? Que a própria internet te ajuda nisso, né? Então, foram muitas vantagens, na minha opinião, o ensino remoto, desde que ele seja dado com qualidade, com alma, né? O instrutor tem que fazer de conta que o aluno está na sala de aula, como nós estamos conversando aqui, né? Se entregando por inteiro naquela aula, como ele faria se os alunos estivessem presencialmente. Perfeito, Olga, muito bem colocado, show de bola. E Olga, é claro que aqui eu também faço o papelzinho do agente do diabo, né? Eu faço as perguntas para você, mas eu também tenho que dar uma espetadinha. E aí o que eu Sim. queria, o que eu gostaria de ouvir de você é o seguinte: com todos esses benefícios e você que está inserida dentro da associação, como que você avalia a aceitação disso pelos donos de CFCs? Por quê? Porque eu sei que há alguns donos de CFCs que não quiseram aderir e muita dificuldade e extremamente resistente. Você que está inserido na associação, tem contato com muito mais CFCs do que eu, qual é a leitura que você faz? Olha, eu tenho uma pesquisa, tá, que eu fiz em 12 estados brasileiros, e que nessa pesquisa nós chegamos à conclusão que a média de procura dos usuários, tá? Porque, na verdade, o que nós temos que entender é que quem manda na empresa é o cliente. Isso todo mundo sabe, né? Isso é elementar do mercado, né? Sim. Então, se o estado inteiro não está usando aula remota, tudo bem, não tem problema, isso não vai ser um problema. Agora, se no teu estado tem CFCs que estão usando a aula remota e você não, gradativamente você vai perder a demanda por conta do que nós já mencionamos aqui, de que os alunos aí querem usar a tecnologia, por conta, inclusive, dessa uma série de benefícios, né? Então, tem que se adaptar, não tem outra forma, viu, Matias? Eu não tenho o que dizer para as pessoas no sentido, não, vamos tentar permanecer na presencial. E depois eu vou explicar melhor o porquê que tem que avançar na tecnologia. Por que tem que aderir às aulas remotas? Tem que insistir nesse tema. Porque se isso não acontecer, nós vamos ter um outro problema mais sério ainda, que vamos deixar essa parte para o final, Tá viu, bom. Matias? Senão o pessoal vai ficar meio assustado, viu? Não, tranquilo, ótimo. Então, porque eu recebi há 2, 3 semanas atrás aqui, eu recebi a Solange, da Autotrânsito de Campinas. E a gente falou, inclusive, a gente não entrou, ela é uma especialista também em educação no trânsito, mas a gente entrou num outro aspecto. Mas uma coisa muito interessante que ela trouxe, por exemplo, foi da resistência de muitos donos de CFCs pelo simulador, por exemplo. É claro que a gente sabe que o simulador teve um custo muito alto para as autoescolas, então muita gente não foi resistente até por causa do custo. E aí, por isso que eu fiz essa pergunta para você. Ó, a Ana Medeiros, ela fez um comentário bacana aqui que ela mencionou o seguinte, olha, exatamente, ó, ela falou que ela tem alunos de cidade que fica 3 horas de carro
e que a única opção para essas pessoas para poder assistir às aulas seria pagando um hotel, por exemplo, né, além de deslocar hotel, alimentação, que teria um custo enorme e que as aulas remotas acabam reduzindo esse custo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu até iniciei a minha fala anterior, ia trazer uma pesquisa, depois peguei um outro assunto e acabei não complementando a ideia. Mas assim, na minha pesquisa, na nossa pesquisa na Abrauto, nos 12 estados que nós atuamos, né, 80% dos usuários preferem aula remota e os outros 20% presencial. Temos presencial ainda, até porque você mesmo falou, Matias. Ainda temos senhores e senhoras, né, de mais de 40, 50, 60 anos que querem pleitear uma habilitação. E aí eles não se adaptam, né? Então temos que. E outra, tem muitos lugares em que a internet ainda não chegou. Então nós não podemos tirar uma parcela da população desta jogada. Temos que inserir todo mundo. E a melhor forma é as duas opções, aula remota e presencial. Esse é o modelo que nós queremos. Ter aula remota e ter aula presencial. Ótimo. Então, inclusive aqui o pessoal da Autoescola Fórmula e a própria Ana Medeiros comentou que já quase não tem presencial, que o foco é a distância. E a Luana, ela fez um comentário bacana de temos que nos adaptar. E isso é tão interessante, porque como eu comentei com vocês no início aqui, a gente atende 61 autoescolas aqui. E o nosso foco é vendas. E esse é um desafio muito grande que as autoescolas têm enfrentado também, porque tudo mudou e as autoescolas não tinham meta, não tinham indicadores, não tinha time de vendas mesmo, um departamento comercial estruturado, a maioria não tem um CRM, por exemplo, para acompanhamento de vendas. E aqui a gente trabalha com toda essa reestruturação de departamento comercial, implantação de tudo isso, e a gente percebe o quanto ainda tem dono de autoescola extremamente resistente para o novo. Né? Há 10 anos Pois é. atrás, você abria a porta da autoescola e chovia de aluno. Hoje, você tem que pegar um aluno no laço para entrar na escola, porque 80%, dependendo da região, 90% das vendas acontece tudo por WhatsApp. O aluno não vai mais na autoescola. Se o aluno pudesse, ele faria até a aula prática pelo WhatsApp. Não é, Pois é, pois é. é verdade. Então, é muito bem colocado pela Luana, porque, gente, eu digo que nós, como empreendedores, existe um Deus maior que rege as nossas vontades, e esse Deus chama mercado. Então a gente não tem muito domínio. Quando o mercado ele caminha para um lado, ou você vai junto, ou você fica para trás. E aí é muito importante a gente ter essa flexibilidade, entender tendências, perceber, antecipar tendências e nos adaptar. Então, aquelas pessoas que são muito inflexíveis, têm um modelo mental muito rígido, acabam sofrendo muito. Então, já vi escolas que vendiam 180 matrículas e que foi caindo, 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 até o cara tá vendendo 3 matrículas e o cara não aceita a mudança. Pelo amor de Deus, como é que eu estou vendo o meu negócio ruim, e eu não falo, pô, não funciona mais, o velho jeito de fazer não funciona mais, eu vou ter que encontrar uma nova maneira. Então, é muito bem colocado essa questão aí. Muito bom. E você fez uma pequena adendo ali que eu gostaria que você entrasse um pouco mais para falar para a gente quais são as modalidades e as diferenças entre esse ensino à distância no Brasil. Porque fica essa confusão muito grande, o que é AD, o que é AD, o que é online, o que não é online, o que é síncrono, o que é assíncrono, então fica meio perdido. Fala disso para a gente, por favor. Fala, até porque isso vai fazer uma diferença muito grande para a gente realmente entender o que está acontecendo nos bastidores aí, porque quando você ouvir alguma coisa, você já vai estar ligado. Opa, né? Então veja, nós temos duas modalidades de ensino hoje vinculada à formação de condutores. Formação e reciclagem, bem dito, né? Uhum. Nós temos um EAD síncrono, começando com S, síncrono. Esse é a aula em tempo real, essa igualzinha ao que nós estamos usando aqui, que existe a interação direta entre o instrutor e aluno. EAD síncrono, ensino à distância síncrono. Aí nós temos o EAD assíncrono, ensino à distância assíncrono. Esse é aquele do curso de reciclagem,
que é a aula assistida, aula gravada, e você vai lá, baixa, aí tem que rolar até o final para valer o curso e tal. Então, não existe uma interação entre instrutor e aluno em tempo real. Você vai lá a hora que você quiser, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. O EAD síncrono é aquele, inclusive, que tem que confirmar a presença, tem que ter reconhecimento facial, pelas regras de agora. Quer dizer, nem tem mais regras que eu vou falar sobre isso. Esse é o nosso grande problema. Não tem mais regras. Então, EAD síncrono com S é o que eu defendo. E o assíncrono eu não defendo para a primeira habilitação de jeito nenhum. Perfeito, ótimo. Ó, inclusive, a Solange, ela colocou o seguinte, ó, ou evoluímos para a aceitação das aulas remotas, ou teremos o formato EAD sem escolha. Certíssimo, antecipou minha fala. É esse o gravíssimo problema, mas vou deixar mais, ela já sinalizou, mas eu quero explicar um pouquinho a mais ainda para chegar neste ponto que a Solange muito bem colocou. Ótimo. Gente, assim, uma coisa muito legal, até para vocês saberem, eu estudo comportamento humano há 20 anos. Fui formador de coach, né, por 10 anos, né, tenho 18 formações em coaching, eu tenho 7 formações em PNL, que é a programação neurolinguística, tenho 3 formações em hipnose, 5 formações em Enneagrama, que é o estudo do comportamento humano através das emoções. Tudo que envolve o comportamento humano, o ideal seria presencial. Se não for presencial, o ideal é o síncrono, que é essa questão do ao vivo, por causa dessa interação. Então, por exemplo, uma formação em psicologia, é difícil você dar uma formação em psicologia 100% online, EAD, assíncrono. Por quê? Porque a pessoa não vai conseguir, tem a parte comportamental que é muito mais difícil. E às vezes muita gente não entende isso, não, é só uma aula. Não, tem, por exemplo, se eu for fazer uma formação, por exemplo, em contabilidade, linda, maravilhosa, dá para ir EAD do começo ao fim. Quando eu pego, por exemplo, recursos humanos, quando eu pego hipnose, psicologia, coaching, terapia, tudo que envolve muito comportamento humano já começa a dificultar um pouco mais. E querendo ou não, a educação do trânsito é uma educação que está ligada intimamente à questão comportamental. E aí, por isso que eu acho muito legal você trazer isso aí, porque faz muito sentido para mim, por exemplo, que trabalha com a questão comportamental, que as aulas online, ao vivo, faz muito mais sentido. Muito mais sentido. Ó, pode falar, por favor. Exatamente. Tipo assim, o melhor dos mundos seria o presencial, como você mencionou. Sim. Mas também nós não podemos refutar os benefícios que a tecnologia trouxe. Então, na minha opinião, a aula remota, o EAD síncrono, é a junção da tecnologia com o presencial e que deu muito certo. Ótimo, perfeito. Ó, antes da gente entrar na parte aqui de decretos e resoluções, você fez um comentário lá em cima que você comentou, né, que dos benefícios é a questão da flexibilidade. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, se você puder frisar um pouco mais sobre isso, a importância dessa flexibilidade para o ensino remoto. Veja, vou falar para aqueles que ainda não entenderam a importância de defender o ensino remoto para a primeira habilitação. Ótimo. O candidato, ele trabalha, ou às vezes não trabalha, ou vai para a aula, ou está no futebol, ou está com os amigos. E muitas vezes ele estava com outro compromisso lá, e hoje eu não vou. Hoje eu não vou para a aula porque surgiu um outro compromisso. Presencial, porque ele tinha que deslocar, ir lá, depois voltar para casa. Ele perdia não, né? Utilizava 2, 3, 4 horas para isso. Hoje não. Hoje ele tem que dizer, pessoal, dá licença um pouquinho, eu vou entrar aqui numa aula, daqui a pouco eu volto. E ele nem sai do lugar. Então, essa flexibilidade que o candidato tem, está dentro do ônibus, dentro do carro que o pai foi buscar na escola ou no trabalho. Estou falando de jovens, mas poderíamos falar de qualquer outra pessoa. A dona de casa que está fazendo o jantar, ela precisa fazer o jantar. Aí ela bota o celular ali,
faz o jantar, é assim que é, gente. Não tem. Dizer que as pessoas não fazem isso é mentira. Mas, para mim, o importante é que ela preste atenção na aula. Né? Então, a flexibilização, ela está em qualquer lugar, ela pega o celular na mão, ela vai num lugar, vai aqui, vai ali, se desloca, sabe? Então, assim, esta flexibilidade que o usuário tem vai trazer trouxe mais alunos para a autoescola. Muitos vão dizer assim, você está errada, porque caiu a demanda. Se não fosse as aulas remotas, pode acreditar que a demanda seria ainda menor. Faz todo sentido. Ótimo. Vou ler uns comentários aqui, que tá ligado aí. Né, o pessoal lá do CFC Educar comentou que o modelo EAD síncrono será um retrocesso no caso da primeira habilitação. E comentou também aqui que os alunos da primeira habilitação precisam ter esse contato com o instrutor aí, porque ele é o formador de condutores. E a Luana também comentou aqui que é inaceitável, porque a educação no trânsito é essencial para quem está fazendo o processo e para os outros no trânsito. Inclusive, na aula que eu tive aqui recebendo a Solange, a gente falou sobre isso, né? A Solange trouxe muitos dados, por exemplo, de números de morte no trânsito. E é assustador, gente. Assustador. E é tudo muito comportamental. Tudo comportamental. Então, é muito importante, sim, esse primeiro contato aí na primeira habilitação, para que gere essa consciência, né? Gere sensibilização, consciência e automaticamente mudança. Muito bom. Ótimo. Vamos agora, então. Só um parênteses, não é o foco de hoje, mas de repente aí mais à frente, a gente pode agendar mais uma conversa, porque, na verdade, é o seguinte, eu concordo eu não lembro o nome da pessoa que colocou, que o ensino, a formação de condutores é extremamente importante só que tem gente que não quer. Tem gente que não quer isso. Então, temos vários projetos de lei aí que vieram para acabar com tudo isso. Depois, se for o caso, a gente pode até pensar em algo nesse sentido, viu, Matias? Não vou entrar nesse mérito, mas eu também concordo. Já imaginou o caos que seria se não tivesse a formação de condutores? Se tá esse problema hoje, imagina o que seria se não tivesse as autoescolas. Então, só que tem muita gente que não quer, que acha que a formação na autoescola é balela, que não precisa, que dá para fazer de qualquer outro jeito. Perfeito. Para mim vai ser um privilégio. Vamos combinar assim, uma outra data para você vir falar desse tema, porque realmente ele é muito importante, tá? E faço questão de te trazer aqui para a gente poder bater um papo sobre isso. E aí eu quero aproveitar, porque durante a pandemia aí surgiram alguns decretos e algumas resoluções e que trouxeram grandes impactos. Aí eu gostaria então que você falasse dos impactos do decreto 913 de 2022, do Ministério da Saúde e da resolução 783 de 2020, por favor. Então, tudo isso que nós falamos até agora é para chegar neste momento. Veja bem, 80% das autoescolas e dos usuários, dos candidatos, preferem aula remota. Outros preferem presencial. Aula remota, essa que nós conversamos até agora, o EAD síncrono, foi inserido pela resolução 783 de 2020. E a resolução é muito clara, quero que vocês deem uma olhada, leiam a resolução 783 de 2020. Ela diz claramente que é durante o período da pandemia. Aí, o decreto 913 em 2022, que é o decreto do Ministério da Saúde, ele decretou o fim da pandemia oficialmente. Acabou. O que significa isso? A resolução 783 perdeu a eficácia. Então, hoje, nós não temos uma regulamentação do CONTRAN sobre as aulas remotas. É um limbo jurídico. E isso está trazendo um grande problema a nível nacional. Enfim, isso é o... Sim, porque, na verdade, não teve um decreto após falando, acabou a pandemia, acabou o decreto, deixou de valer, né? Não teve uma outra resolução para substituir a 783, dizendo, olha, acabou a pandemia, mas
a 783 tem validade. Ou então, resolução 1000 e não sei o quê. Regulamenta a resolução 783 de 2020. Poderia ser só isso, não precisa fazer mais nada. Não teve, não tem, e não tem Cristo, desculpa o termo, que faça eles fazer isso. Tá, então, ó, vamos dizer assim, a gente está sem regulamentação. E como é que essa falta de regulamentação ela afeta a continuidade desse ensino à distância, né? Das aulas remotas que a gente está falando? Afeta de forma direta, absolutamente direta. Em dezembro do ano passado, o Distrito Federal anunciou que por falta de regulamentação, a partir de janeiro não ia mais dar aula, não ia mais autorizar as autoescolas da aula remota. Mais para frente veio o Rio de Janeiro, que sinalizou, e agora, recentemente, o Goiás. Então, está vindo mais estados por aí, dizendo que não podem mais autorizar os CFCs a ministrarem aulas remotas, porque não tem resolução. E não tem mesmo. Eles têm razão. A resolução 783 perdeu a eficácia. Então, precisa fazer isso, precisa regulamentar, precisa dar um jeito nessa situação. Mas eu não posso dizer que esses estados estão errados. E até hoje, na verdade, não caiu totalmente, porque existe pressão, né? As associações estão em cima, a gente está em cima, para continuar as aulas remotas. Só que, infelizmente, os estados estão correndo alguns riscos, porque não tem regulamentação para aula remota. Tá, e aí, deixa eu trazer uma coisa aqui, porque assim, isso gera uma insegurança, porque daí eu como dono de autoescola, eu devo ou não devo? Isso vai ter alguma implicação jurídica para mim ou não vai se eu usar? Ou se eu não usar, isso vai ter algum impacto jurídico ou não? Inclusive, aqui teve o Bira da autoescola. Ele comentou que, inclusive, tem alguns estados que estão relutando em continuar com as aulas remotas devido à falta de regulamentação. Existe algum impacto jurídico para, por exemplo, as autoescolas que continuarem ou para as que não continuarem? Não. As autoescolas, não. Enquanto os DETRANs mantiverem a autorização, tá tudo certo. Né? Só que os DETRANs não querem mais continuar autorizando. Eles estão segurando isso no limite. Porque pode acontecer de alguém dizer, olha, aquelas habilitações lá, daquele estado lá, não, elas estão sendo emitidas de forma equivocada, porque não existe uma lei que regulamenta as aulas remotas. Hoje nós temos a 789, que regulamenta as aulas presenciais, mas não remotas. Então, a insegurança jurídica aqui não é num sentido... estou dando aula para aquela aula vai valer. Na verdade, é assim, isso tudo responsabilidade dos DETRANs. Segunda-feira não tem mais aula remota. Aí o DETRAN vai ter que dar um jeito, por exemplo. Até sexta mais aula remota, a partir de segunda presencial. O que fez de um lado tem que valer e depois continua do outro. Mas o problema é que depois disso vai se instaurar o caos. Entendeu? Imagine as autoescolas do Brasil não poder mais ministrar aula remota. E se não houver uma regulamentação do CONTRAN, os DETRANs não têm mais como segurar isso. Eles estão segurando, tá? Por enquanto, só 3 estados sinalizaram que não vão mais autorizar. Mas veja, 3 já é 3, daqui a pouco é 4, 5, e daqui a pouco um vai atrás do outro, entendeu? Porque não tem regulamentação. Mas a grande pergunta... Não, pode falar. Desculpa. A grande pergunta, né, que eu gostaria até depois, no final, de informar a vocês, é por que o CONTRAN não quer regulamentar? Qual é o problema? Talvez uma pergunta que alguém aí gostaria de fazer. Mas no final eu respondo essa pergunta aí para vocês, tá? Matias, pode continuar.
Tudo que você trouxe, Olga, causa uma preocupação, querendo ou não, né? Tanto é que até a Daiane falou assim, gente, isso é sério? As minhas aulas é totalmente remota. Então, já gerou uma preocupação nela. Então, tudo isso que você trouxe para a gente mostra que o CONTRAN ele precisa agir muito urgentemente para regulamentar tudo isso. É exatamente essa mensagem que você quer trazer para nós? Exatamente. É esta mensagem que eu quero levar para todos os CFCs e outros profissionais que estejam acompanhando. Esse assunto é sério, é grave e, se não for resolvido, as consequências serão absurdas para as autoescolas. Muito, as consequências, eu diria para vocês assim, são devastadoras. Tá? Então, tem que regulamentar, o CONTRAN tem que fazer isso, e aí vocês vão, de repente, poder nos ajudar, né? Como vocês podem nos ajudar a forçar o CONTRAN a fazer isso, Ótimo. né? Olga, me diz o seguinte: essa leitura de urgência, ela é compartilhada, né? Você que está no meio, pelos sindicatos, pelas associações e pelos donos de CFCs? Olha, Matias, eu já plantei bananeira para fazer as pessoas entenderem isso, né? Eu já fiz, eu já fiz tudo o que eu podia ter feito, Sim. né? Já, inclusive, nós já fizemos várias reuniões na Senatran, encaminhamos ofício, falamos pessoalmente. Eu faço parte da Câmara Temática, tá? De Educação para o Trânsito, por meio da Abrauto, né? Eu sou da Abrauto, faz parte e eu represento a Abrauto lá na Câmara Temática. E o Bira, inclusive, que está aqui, que você falou, que é o Biratã Fim Mendes, o apelido dele é Bira, e ele é o presidente da Abrauto. Obrigado por você estar aí, presidente. Então, nós encaminhamos ofício, protocolamos no SEI da Senatran, mas não conseguimos resultado nenhum oficial. Já conseguimos extraoficial, extraoficial, e que aí é o seguinte, primeiro lugar, a Senatran, ela atualmente não está sendo um órgão técnico. Quer dizer, ela é um órgão técnico. E aí, segundo bastidores da Senatran, esta decisão não é técnica, é política. E aí, eles nos sugeriram que procurássemos o ministro dos Transportes, né, Renan Filho. Já só faltou a gente dormir lá na frente do prédio para conseguir uma audiência com ele. Não consegue. O assunto é ele que resolve e ele não nos atende. E então, entre nós, entre a Abrauto, as associações que eu trabalho, enfim, entre os CFCs que a gente está sempre atuante ali, a gente já alertou, já falamos, já conversamos que este é um assunto grave e que, já que é político, temos que enveredar para os caminhos políticos. Então, ali é onde as autoescolas podem nos ajudar, no sentido assim, se você tem contato com algum parlamentar que possa chegar até o ministro, que nos conceda uma agenda para a gente chegar lá para ele explicar tudo isso. Mas veja, por que é uma decisão política? Né? Por que não é técnica? E deveria, né? Afinal, provamos para eles que 80% das autoescolas querem aula remota. Mostramos para eles todas as vantagens que os usuários têm em usar uma aula remota. Mostramos tudo isso, mas não adiantou nada. Simplesmente não regulamenta. É o ministro. Mas por que? Aí fomos buscar as informações, né? Por que tem que ser o ministro? Porque esse é um assunto tão simples de resolver. É só criar uma resolução e dizer, aquela resolução lá já está, volta para atividade, algo assim, né? Eles sabem como fazer. Por quê? Existe uma pressão muito grande, aí agora eu volto com o que acho que foi a Solange que falou, uma pressão muito grande das empresas EAD assíncrono para emplacar as aulas na primeira habilitação. O EAD igual o da reciclagem. E vou dizer para vocês qual que é a estratégia. Não regulamentar as aulas remotas
Isso é uma estratégia que está aqui só na minha cabeça, ninguém me falou isso. Mas, para mim, o que eu vi aqui e ali, somado a isso e aquilo, é essa conclusão que eu chego. E se vocês acham que eu estou enganada, tudo bem. Mas, olha, não regulamenta, não se sabe por quê. Aí, os Destrans já estão sinalizando que não vão mais autorizar aula remota. Vai voltar presencial. Voltando a presencial, a população em peso vai começar a bater em todo mundo. Eu quero aula remota, eu quero aula remota, eu quero aula online, isso aqui não quero mais presencial, ou pelo menos 80%, que é a pesquisa que nós temos. O que vai acontecer? Aí alguém vem e diz, mas eu tenho a solução. Está aqui o EAD, ó. Então essa, na minha opinião, essa é a jogada. Então vai ser um grande retrocesso para a formação de condutores. E para daí aprovar o projeto de lei instrutor autônomo, que mais para frente a gente pode falar isso, é um pulinho. Curso teórico, primeira habilitação, EAD, assíncrono, igual reciclagem, instrutor autônomo, acabou as autoescolas. Acabou. É assim mesmo, Olga? Claro que é, gente. Podem se assustar, sim. É isso mesmo. O que eu estou falando é uma coisa muito séria. Não estou brincando aqui, não. Então, o que nós podemos fazer? Tem que unir forças no teu estado, procure uma associação, se filie, ou um sindicato mesmo, cobre deles. Quem vocês puderem, tem que se unir, tem que juntar força. Porque senão, daqui a pouco... Eu não sei se vocês lembram, o ano passado, quase caiu as aulas. Era para ser tudo EAD, né? Vocês lembram disso? Que nós fizemos uma força-tarefa no país inteiro e conseguimos 26 mil manifestações numa consulta pública para não deixar entrar, conseguimos, foi com união, com esforço, mas eles querem emplacar, querem entrar. Enfim, então, gente, o assunto realmente é sério. Acho até que respondi uma pergunta misturada em outras coisas, Matias, me desculpe, mas é que eu precisava dar esse contexto para todo mundo para não perder o raciocínio. De forma alguma, pode ficar à vontade, porque assim, o que você está trazendo para a gente é muito importante. E muita gente, e aí você trouxe uma questão muito legal no final, dessa importância da união, de se fortalecer. Às vezes os donos de autoescola ficam tão focados no concorrente e disputando e criando inimizade, picuinha e brigando, que esquece de uma coisa muito maior que está acontecendo nos bastidores, que às vezes o cara não está nem ciente, não está acompanhando e não está... cada um, como dono de autoescola, tem um papel muito importante no fortalecimento dessa corrente. Né? Eu trabalhei durante muito tempo numa empresa que trabalha com entidades classistas, sindicatos, associações, né, CDLs e tudo mais. Gente do céu, é uma luta para poder convencer uma autoescola, por exemplo, a associar a uma associação. Uma luta. Aí depois fica lá querendo que as associações vá lá brigar com o Conatran para poder conseguir alguma coisa. Mas você está lá junto para poder participar, dando força, apoiando, participando das reuniões? Não. Então, por que você quer benefício que a associação faça alguma coisa para depois você ser beneficiado? Para mim, não faz o menor sentido. Cara, eu acho que assim, cada um de nós, todos nós, como empreendedor, tem um papel muito importante, e aí eu diria até de missão e propósito, que vai muito além de simplesmente encher nossa própria barriga. A gente tem um papel muito importante na transformação de um mundo melhor, na construção de um mundo melhor. E normalmente a gente consegue isso quando a gente se une, se fortalece, ok? Deixa eu aproveitar que você falou do Bira. Ô Bira, você não está sabendo, mas eu vou falar para você aqui agora. Você vai ser convidado para uma live comigo, já está convidado, porque a Cecilane comentou muito bem de você. E aí depois a Olga também, no primeiro contato que eu tive com a Olga, ela falou de ti. Então já fica aberto aqui para você um convite. Depois eu vou ter a oportunidade de vou pedir para a Olga ali o seu contato, vou te chamar porque eu quero convidar você para uma live aqui para a gente poder bater um papo. Porque é muito importante, gente. Assim, ó, eu tenho muito essa missão comigo mesmo de compartilhar conhecimento, de contribuir com o mundo. Eu acredito muito nisso que a gente pode sim contribuir com a construção de um mundo melhor. E quando a gente fala de educação do trânsito, para mim acho que é incrível, fantástico. Como eu falei, né, a aula que eu tive com a Solange, essa aula que a gente está tendo agora é maravilhosa por causa disso, porque
expande a nossa visão, expande a nossa percepção e a gente entende o quanto a gente pode muito mais do que ficar sentado lá com o braço cruzado esperando os benefícios cair do céu. E, gente, acredite, quem fica sentado com o braço cruzado recebe muito mais malefício do que benefício. Entende? Então, levanta a bunda da cadeira, TPCA na vida, tira a bunda da cadeira e vamos unir todo mundo aí para fazer um trabalho legal. Me diz o seguinte, você falou, né, dessa questão. Vamos supor, vamos supor que aconteça, de aprovar o EAD assíncrono. Me fala quais são os riscos, os impactos de adotar esse tipo de educação aí para a formação de novos condutores. Até para a pessoa entender por que é importante ela ajudar no processo aí de a gente ter uma formação sim à distância, que é uma tendência, mas que isso seja de maneira síncrona. Então, Matias, eu vou usar a mesma frase que a colega disse. Num primeiro momento, é um retrocesso na formação de condutores, né? Inclusive, até para fazer um comparativo, e até uma informação aí que não estava no script, vou trazer aqui, que eu acabei de lembrar, falei isso ontem. As aulas do curso de reciclagem ficou provado de que tem muita falcatrua, sabe? Tipo, quem faz o curso não é o infrator, é o pai, o tio, o amigo, menos o infrator, né? Então já imaginou se, se isso acontecer, quem vai fazer o curso de formação teórica para o filho de 18 anos é o pai e a mãe, menos ele, né? Ou seja, além de. Tudo bem, tem gente que é autodidata, mas você falou uma coisa muito importante, Matias. O trânsito é relacionamento humano. Aprender legislação, isso e aquilo, etc., mecânica, primeiros socorros, sabe? Essas regras. Isso não é difícil, realmente. Você poderia até aprender lendo e tal, né? Mas O difícil é o comportamental, né? exatamente. E tudo isso, quando você está passando a direção defensiva, a legislação de trânsito, tudo isso tem a interação entre o pessoal, que é essa a ideia. É essa a ideia principal. Então, o EAD assíncrono vai perder, jogar por terra tudo isso. E outra coisa, né? Se tem alguém aqui que é instrutor teórico, precisa procurar outra profissão daí, né? Hoje nós temos em torno de Isso que eu ia 30 falar, mil. é isso que eu ia te perguntar, exatamente isso. O que vai acontecer? O que vai suceder com os instrutores, que tem centenas, milhares no Brasil, se adotar, Nós por temos exemplo, o hoje em EAD? torno de 35 mil instrutores teóricos no Brasil que perderiam seu emprego, né? Eles iam ter que, né, ver se a empresa EAD contrata eles para gravar vídeo. Alguns vão conseguir, né? Então, desemprego dos instrutores teóricos. E veja, vamos imaginar o cenário, que você falou para eu imaginar, né? Vamos imaginar, né? Vamos. Então vamos imaginar. Autoescola sem o curso teórico, só aula prática. Vai ficar as moscas. Gente, Né? Será que ela vai aguentar? Será que ela vai aguentar o peso de todos aqueles custos só para as aulas práticas? Então, eu acredito que muitas autoescolas terão que fechar as portas. E aí, outra coisa também é a questão que vai excluir pelo menos 20% da população que não quer saber de EAD, remoto, e não tem internet. Como as pesquisas mostram, 20% aí hoje não usa aula remota. Então, quem não usa aula remota usa aula presencial. E aí depois, então, nós vamos excluir uma parcela significativa da população, porque nem todo mundo tem acesso à internet. Esse é o problema. Sim. Na verdade, gente, assim, ó, inclusive na aula com a Solange, eu estou usando porque tem muito a ver com o que a gente falou lá, com o que nós estamos falando aqui. Eu comecei a nossa live falando de uma frase que eu gosto muito da Linda Rottenberg, que ela fala que os melhores empreendedores do mundo são aqueles que veem no seu negócio não só uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas também de ajudar as pessoas. E eu acredito que a gente tem muito esse papel. Né, eu estou falando assim, a gente, né, trazendo aqui para esse meio de donos de CFCs.
Só que, por outro lado, a gente percebe que o impacto não é só para o aluno, o impacto não é só para o instrutor, o impacto é para a sociedade como um todo, o impacto é para o CFC. E aí, Olga, se você puder, fala disso. Você trouxe muito claramente aí o impacto que vai ter para a sociedade, o impacto que vai ter para o instrutor e para o aluno. Eu digo para o aluno no sentido de que o cara não vai sair lá tão formado, impacto para a sociedade, porque com certeza ficaria pior ainda o número de acidentes no trânsito, mortes e tudo mais. Mas o CFC também tem um impacto muito grande. Se você puder falar disso, até para os donos de CFCs que ainda não acordaram, acordar, por gentileza. Na verdade, assim, complementando até, né? Imaginando o cenário. Sim, A partir de tal data, as aulas, a primeira habilitação passa a ser EAD assíncrono. Bom, vai gerar uma série de problemas. O primeiro problema lá, ela vai ter que a autoescola já começa, ou o instrutor pede a conta, ou fica lá, não, me manda embora. Me manda embora, eu estou contratado. Ou seja, a autoescola já começa a ter um problema ali. Ele vai ser desempregado, vai ficar desempregado de um jeito ou de outro. Mas ou a autoescola fica com ele ali de qualquer jeito, porque às vezes não tem dinheiro para fazer a rescisão, né? É, ou manda embora e sabe lá Deus. Tem autoescola que tem 2, 3 instrutores, será que tem condições de rescindir o contrato de todas essas pessoas? Esse é um ponto. Em relação à própria, veja bem, o impacto na aula prática. Eu fui instrutora teórica por muitos anos e instrutora prática também. Mas durante a aula teórica é que você traz o espírito do CFC para o aluno. Porque se ele não participa de uma aula teórica dentro do teu CFC, ele vai chegar diretamente no carro, ele vai, se hoje ele já esquece um monte de informações, que ele não lembra da placa páreo, de a preferência, não lembra a diferença, ele não lembra uma série de informações, o instrutor tem que relembrar. Mas o CFC, que deu uma aula teórica de qualidade, sabe que é só esquecimento do aluno, ou é só relembrar. Imagine você como que esse cidadão vai chegar no carro, se ele pegar uma apostila, fizer a leitura das informações, das regras de trânsito, e aí chega no carro. Como é que você vai ensinar esse cara? Você vai ter que dar aula teórica dentro do carro, antes de começar a dar aula. Entendeu? Isso vai virar um caos também. Porque aí, se você já não consegue ensinar ele com 20 aulas, vai ser pior depois. Ah, não, mas daí ele que compre aula extra. Até ganhou mais. Tem autoescola que poderia pensar assim. Mas aí ele começa a falar mal da tua autoescola. Porque, aquela autoescola não ensina com 20 aulas, aquela autoescola pediu 10. Ou ele não pede, ele não faz. Aí vai lá, reprova, 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 reprova. Enfim, tudo vai desencadeando consequências. Trazer o EAD, primeira habilitação, EAD assíncrono para a primeira habilitação, sinceramente, para mim vai ser um gravíssimo problema para as autoescolas em todos os aspectos, financeiro, de formação mesmo, em questões de educação, na formação de condutores, e para a sociedade. Porque, veja, o instrutor vai até tentar, nessas 20 aulas, passar para ele o máximo de coisas possíveis, mas ele não vai conseguir traduzir tudo que o aluno precisa ao longo da vida dele, porque ele só leu lá no livro. E quem lê não grava. Quem leu, a não ser aquele autodidata aí que é 1% da população, e olha lá. Então, assim, nós vamos ter um trânsito caótico e pior. Então, num contexto geral, isso é ruim para todo mundo, para todo mundo. ótimo, beleza, perfeito. O Bira até comentou aqui, ó, com certeza, meu amigo, devemos sair da zona de conforto e entender realmente como o processo funciona. Será uma grande honra participar de uma live contigo. Parabéns pelo trabalho. Ô, Bira, obrigado, meu caro. Vai ser um privilégio poder receber você aqui. Vamos gerar consciência nesse povo. Olga, para a gente poder finalizar, eu tenho mais duas perguntas aqui para a gente poder encerrar. E aí você trouxe essa ideia, né, de que o ideal, ou pelo menos do seu ponto de vista, seria o EAD síncrono mais o presencial, que seria aí o ideal.
Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, por que que você entende que isso seria o ideal. E aí eu gostaria de trazer aqui, chamar aquele amigo nosso lá no começo, porque ele fez um comentário sobre isso, que ele tem um sofrimento ali, um desafio com essa coisa do EAD ali e o presencial. Meu amigo, se você estiver aqui, traz o seu comentário de novo aqui para nós, que eu faço questão de compartilhar aqui com a Olga, enquanto a Olga fala para nós aí, por gentileza. Muito bem. Veja, você ter aula remota, o EAD síncrono, é uma vantagem grande, porque você não perde muito a qualidade do ensino, né? Porque nós estamos falando sobre isso, porque você está aqui em tempo real, debatendo com o instrutor e aluno e tal, né? Você tem a multimídia que te ajuda, então tem uma série de ferramentas. Isso para formação é bem positivo. E aí você abarca esses jovens, né? Que querem pleitear habilitação, que estão dentro da era da tecnologia, não tem o que fazer. E mantendo o presencial, você não exclui aquela população que não tem acesso à internet, que, por mais incrível que possa parecer, tem gente que não tem acesso à internet. Se não temos ainda em todo o Brasil a água, enfim, encanada, como chama, né? Ou o esgoto, então imagina a internet. Então, tem gente que vai ficar sem, se não tiver o presencial, tem gente que simplesmente não vai poder fazer a habilitação. Esse é um ponto. Mas quando eu falo aula remota e presencial híbrida, eu trago uma nova ideia aqui. Assim, o aluno tem que ser livre. Ele pode ir para a autoescola, fazer aula presencial, o dia que ele quiser. Ah, mas hoje eu não quero. Então, ele pode assistir aula remota, sem problema nenhum. Então, as regras para assistir aula presencial, ele vai lá, entra e tal. Remota, a mesma coisa. E a autoescola, ela ministra aula remota e presencial simultaneamente. Um instrutor ministra aula para os alunos presenciais e para os alunos da aula remota. E isso funciona muito bem. Prova disso é que nós conseguimos, através da associação aqui do Paraná, nós chamamos aqui de aula híbrida, que é aula híbrida mesmo. Porque assim, caiu muito a demanda de aluno presencial. Tinha 3, 4 alunos na sala de aula, mas a remota aumentou bastante. Então, aqueles 3, 4 alunos dentro da sala de aula vão estar ali assistindo, acompanhando presencialmente as aulas. A mesma aula dada para aqueles alunos presencial, ela é transmitida online, né? Mas assim, interagindo com os dois, tanto com os alunos presenciais. É isso, essa a nossa proposta. Mas isso também não pode ser uma regra, não pode ser uma obrigatoriedade. O CFC que não quiser, só pode optar só por uma, como teve colega aqui que disse que não dá mais aula presencial. Tá tudo bem. Mas aquele CFC que ainda tem alunos que quer, pode também. Então, a ideia é deixar a população escolher o tipo de aula que ela quer participar. Presencial ou EAD síncrono, remota, né? Eu acho que te respondi, né? Acho que respondi, né? Respondeu. Até aqui a Denise Mendonça, ela comentou que os cursos especializados já estão assim, eu acredito que nesse formato que você está falando, e o que você diz sobre isso? Já estão os cursos especializados, ela está dizendo que já é EAD assíncrono? Isso. Ou Fala para nós aqui, remoto? Denise. Isso eu não entendi a pergunta. Denise, se você puder, explica melhor, só para a gente poder entender. Enquanto isso, o Tarcísio, que tinha comentado lá em cima desse desafio da aula híbrida, ele comentou o seguinte, que ele está ministrando 10 aulas por dia na modalidade híbrida. É um desafio, pois o objetivo dele é fazer o aluno enxergar o que é proposto e as formas de atrair a atenção são diferentes. E falou que com isso é um desafio para ele. Ele falou que termina a jornada esgotado, mas feliz porque ele ama dar aula. Eu acredito que é uma questão de adaptação, porque você mesmo, né, Matias, você iniciou a tua fala dizendo
que você tinha frio na barriga quando você fazia as primeiras lives, né? Então, eu acho que é uma questão de adaptação. Eu, por exemplo, eu já participei de várias reuniões, né, online e presencial ao mesmo tempo. Estive lá presencial e estive online. E a gente vai se adaptando. Aliás, o ser humano tem uma capacidade absurda de se adaptar às coisas, né? É uma coisa impressionante. Deus nos deu esse presente aí, né? Então, agora, se ele quiser, se esse colega quiser saber mais como funciona as aulas híbridas, é só entrar em contato aqui com as autoescolas do Paraná. Tem inclusive a relação das autoescolas bem fácil no site. Ele pode escolher, pode inclusive falar comigo que eu indico uma autoescola, que de repente ele pode entrar numa aula dessas para ver como é que funciona isso, né? Mas aqui no Paraná está funcionando muito bem. Na verdade, assim, logo depois da pandemia, nós já conseguimos a aula híbrida, depois que Perfeito, voltou ótimo. ao Aí, presencial. pessoal, se você ainda não segue a Olga, segue lá, porque se você precisar, pode falar diretamente com ela. A Denise, ela comentou o seguinte, que os cursos especializados, ela já está dando esse curso 100% EAD, assíncrono, como o curso de reciclagem. Olha, bom, então ela está dizendo que funciona, que está bom, que está legal. Então ela está defendendo, pelo que eu entendi, né? Então vamos partir dessa premissa. Ela trouxe que Bom, ela faz dessa primeiro, forma e aí ela quer ouvir é, o que você faz. primeiro, tudo bem. Não, perfeito, perfeito. Primeiro, eu respeito a opinião, tá tudo bem. Mas uma coisa é certa: estamos falando de cursos especializados. Estamos falando de cursos em que o candidato já tem uma formação Sim, básica sobre o tema. Aqui eu estou falando de primeira habilitação, sim. em que no Brasil não temos educação de trânsito, não temos nada. Uhum. Então, entregar para o aluno de primeira habilitação uma apostila para ele estudar e fazer a prova teórica, eu acho que é um retrocesso. Acho que seria outra. Você investiu tudo o que precisava investir. Sim. Aí agora tirar isso para dar para as. Porque vai dar para as plataformas. Meia dúzia de empresas vão ganhar esse quinhão. Então, assim, então só para dar uma resposta para a colega, acho que para o curso de reciclagem, eu acho que aperfeiçoando um pouco a questão do que tem que fazer o curso é o próprio infrator e não o pai, a mãe, o tio, o sobrinho e parente, tirando isso, eu acho que ele pode fazer aquela leitura, até porque isso é uma espécie de penalidade também, né? Então, mas ele já é habilitado, então ele está dentro de um tema que ele conhece. Ele só precisa se reciclar, se aperfeiçoar. Então, me parece que os cursos especializados, como é um complemento, né? Ninguém vai fazer um MOP se não tem habilitação, ou outras coisas. Então, eu acho que é um complemento. Um complemento eu acho que pode funcionar. Só para dar Perfeito. uma resposta para a Perfeito. colega. Só uma ressalva aqui. Ela não dá o curso, ela nem concorda com ele todo EAD. Ela está comentando que tem. Foi só essa colocação. E aí, Ah, por tá. exemplo, o Tarcísio, ele comentou que não concorda com 100% EAD assíncrono, porque imagina, por exemplo, uma pessoa que vai transportar produtos perigosos, por exemplo, que tem que ter um nível de conscientização maior, que esse cara, por exemplo, não pode sair por aí, mesmo sendo um curso especializado, dirigindo embriagado, por exemplo, entende? Maravilha, ótimo. Ó, para a gente finalizar aqui, as perguntas que eu tenho aqui para você é o seguinte: a gente falou muito dessa questão da regulamentação por parte do CONTRAN, mas o que eu gostaria de ouvir de você é quais são os critérios que ele deveria levar em consideração para poder regulamentar isso? Então, isso é um tema importante, tá? Que é uma coisa que nós estamos pleiteando também nos nossos pedidos, né? Veja, tem muita gente que reclama da aula remota, porque o aluno dorme, porque o aluno vai no banheiro, porque o aluno não sei o quê, tá. Então, Deixa o a gente celular falando sozinho e vai embora, né? é, então, a gente quer, na verdade, a gente quer que a aula remota seja tão boa e tão, assim, completa quanto a presencial.
Então, nós temos que coibir qualquer tipo de, é, sabe, que permita que o aluno não participe das aulas, porque a ideia é que ele participe das aulas, mesmo que seja ouvindo, mesmo que, sabe, quando você ouve, a coisa entra na cabeça, né? Então, critérios bem claros neste sentido, tá? E aí se adota mais algumas exigências, se for o caso, reconhecimento facial de alguma outra maneira, né? Com prova de vida, e assim, deixar claro lá na 789 ou criar uma nova resolução que as modalidades de ensino são presencial e usar, inclusive, o termo técnico, síncrono, porque até hoje o pessoal remota. Mas remota poderia ser remota, eu estou vendo virtual, é de longe. Remota é de longe. Não está nada provado que remota é EAD síncrono. Nós estamos trabalhando isso, porque a própria resolução 783 não deixa isso claro. Então, quando eu digo trazer critérios claros, seria tanto em relação aos requisitos, aí dar uma melhorada nisso, quanto deixar claro quais são as modalidades de ensino, inclusive, de preferência, explicar na resolução a diferença entre o EAD assíncrono, síncrono, porque para a pessoa entender, para a escola entender, para a população entender também. Senão fica aquela coisa jogada e ninguém sabe o que é. Para deixar, em definitivo, mais claro essas questões aí de ensino à distância. Perfeito, ótimo. Pegar um comentário aqui da Solange, que ela diz o seguinte: é importante fazer a discussão com os CFCs do Brasil e não audiência pública com a sociedade. A população irá optar pelo mais fácil e não pelo mais eficiente pedagogicamente. Seu comentário dela. Concordo plenamente. Até, não é o motivo, nós vamos falar sobre isso, mas veja bem, deu uma parada agora, mas até dezembro do ano passado, com aquele deputado de São Paulo, Kim Kataguiri, que estava forçando o projeto de lei dele para desobrigar o aluno ir para a autoescola, né? Que ele podia aprender em qualquer lugar, com qualquer pessoa, né? Então ele postava todo dia, esse tipo de coisa. Então o que a população disse? Sim, ele está certo. Tem que acabar mesmo com as autoescolas, porque aí começa a contar as histórias, porque aqui o instrutor me deixou esperando meia hora, daí eles começam só a trazer os problemas, né? Mas a população não sabe, na verdade, que quem mais vai perder se for tirar as aulas obrigatórias é o próprio usuário. O próprio usuário que vai perder, porque ele vai pegar o tio, o pai e a mãe com um carro qualquer. Me ensina a dirigir aqui. Uma leve pancada na traseira, 2, 3, 4 mil reais, fácil. Uma habilitação hoje não chega a 3. Exatamente. Então, assim, a população não sabe direito o que ela fala. Eles não pensam, quem tem que pensar, nós é que sabemos disso. Então, assim, nós sabemos a importância que é uma pessoa receber uma formação teórica de qualidade e uma formação prática de qualidade, que é isso que eu defendo. Perfeito, ótimo. Eu vou chamar você de Solange aqui, Olga. Olga, muito obrigado, de verdade mesmo. Assim, por mim, eu ficaria te ouvindo aqui a noite toda e acredito que as pessoas também. Pessoal, tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para a Olga aqui para a gente poder finalizar? Antes que eu passe para ela poder fazer as considerações finais, eu quero fazer 2 convites aqui para vocês. Amanhã eu estarei aqui às 20 horas e 7 minutos, coisa rápida, com a Solange para poder fazer um sorteio. A Solange da Autotrânsito. A Autotrânsito é um dos maiores institutos de formação de diretor-geral, diretor de ensino, instrutor de trânsito, fica em Campinas, São Paulo. Ela disponibilizou para a gente na live que ela participou um curso de atendimento, um curso de liderança e um curso de oratória para a gente sortear aqui para vocês. Só que a gente teve uma falha sistêmica no dia, nós não conseguimos realizar. Então, amanhã nós estaremos aqui ao vivo para poder fazer o sorteio, tá? Então, se você participou da live lá naquele dia, seguiu aqui as regras lá que nós solicitamos, nós estaremos aqui para fazer o sorteio para você. Segunda coisa,
Toda terça-feira, como eu falei para vocês, às 20 horas e 7 minutos, horário de Brasília, eu estarei aqui ao vivo. E na próxima terça-feira não será diferente, com fé em Deus. Eu vou estar aqui falando sobre o tema, os 4 tipos de clientes da sua autoescola e como você vender e como você atender cada um deles. Vou trazer para vocês ali, baseado na metodologia do DISC, que talvez você já tenha visto falar, senão você vai conhecer um pouco mais, para você entender a fundo. Hoje, 80% das vendas aí acontece por WhatsApp e muitos vendedores, donos de autoescola, enfim, têm uma dificuldade muito grande de gerar empatia, conexão, confiança e lidar com os diferentes tipos comportamentais de clientes. Nós vamos falar sobre isso, ok? Ó, a galera tá aqui te elogiando, te parabenizando. Eu gostaria de pedir para você para fazer as suas considerações finais. Fique à vontade, por favor. E se vocês tiverem pergunta, pessoal, manda aí. Fique à vontade para comentar o que vocês acham da aula, qual foi o maior aprendizado da aula de hoje. Bom, pessoal, primeiro aí, Matias, obrigado, tá, pelo convite. Foi realmente um grande prazer participar. E para mim, sabe, eu fico muito feliz de poder ter um canal para falar sobre esse tipo de coisa. Como eu não sou muito tecnológica, né? Eu não verifiquei quantas pessoas estavam aqui, porque eu estava O concentrada máximo aqui que na nós nossa chegamos aqui foi conversa. 50 pessoas ao vivo. Tá, perfeito, mas 50 pessoas está ótimo, então a gente já atingiu, passou a mensagem, a ideia para 50 pessoas e espero que essas 50 pessoas estejam espalhadas nesse Brasil inteiro. Então, obrigado aí pelo convite. E aí, nesse sentido, Matias, eu quero aproveitar esse espaço aqui para dizer, gente, não existe outra alternativa para mudar a realidade dos CFCs que não seja a união. Não adianta você ter o melhor CFC da tua cidade, da tua região, do teu estado, o maior, se você não se unir, as coisas vêm lá de cima e derruba tudo que você tem. Então, eu quero fazer um convite para cada um de vocês. Dentro do teu estado, se não tiver uma associação, procure o sindicato. Se você não gosta do sindicato, fale comigo. Fale comigo que eu vou achar uma solução para você fazer parte de um contexto. Por exemplo, nos estados que não tem associação, você pode se filiar por um tempo determinado diretamente na Abrauto. Você começa a participar das conversas, começa a participar das ações e tudo mais. Mas no estado que tem associação, que são vinculados à Abrauto, eu vou dizer, ó, vai lá e se filie naquela autoescola, naquela associação lá, que é filiada à Abrauto. Então, ali você vai poder ajudar, a fomentar, a ter a união, a fortalecer aquela associação, para que a associação possa ir buscar soluções. Então, assim, tudo que você puder fazer para se engajar em alguma entidade representativa, faça isso, porque senão daqui a pouco realmente talvez não exista mais autoescola para se engajar. E hoje, neste momento, nós realmente precisamos muito chegar ao ministro Renan Filho para conversar sobre as aulas remotas, para pedir, implorar para ele regulamentar as aulas remotas. Então, se você tem contato com alguém, sabe de alguém, fala comigo. Não sei se meu telefone está por aí, tá fácil, ou eu coloco aqui, ou você posta meu telefone para o pessoal, lá no grupo também, se quiser postar, pode mandar lá, Coloque. viu? Pessoal, quem não tiver lá no nosso grupo VIP, a gente tem um grupo VIP que está com 270 membros, é um grupo novo e cresceu muito rápido, porque a live da Solange trouxe umas 100 pessoas, a live da Olga trouxe mais umas 170 pessoas, muito legal. Se você não faz parte do grupo VIP e quer participar, porque lá eu compartilho todas as lives e os conteúdos das lives, então toda live de conteúdo técnico eu mando lá. E aí eu vou mandar lá o telefone da Olga. Se você não faz parte, é só me chamar aqui no privado no final da live, que eu mando o link, você entra direto. Eu mando o número dela lá para vocês, ok? Isso, então, assim, gente, toda ajuda vai ser bem-vinda, tá? Todo contato vai ser bem-vindo. Precisamos de parlamentares, precisamos de soluções políticas
porque técnicas nós não estamos tendo mais. Então, tudo que vocês puderem fazer, vocês vão estar fazendo para vocês mesmos. Então, no mais aí, obrigado aí pela presença, espero realmente que eu tenha esclarecido todos os pontos. E para você, Matias, meu caloroso abraço aí, agradecimento pela oportunidade, tá bom? Ó, foi um privilégio, de verdade. Tá convidado, eu vou conversar com você no privado depois pra gente voltar para você falar daquele outro tema que é muito importante. O nosso canal aqui está sempre aberto para você e para outras pessoas também que quiserem vir compartilhar. Aqui é um canal para a gente poder contribuir com essa transformação, porque eu acredito que a gente pode fazer isso. Então está aberto. Se você quiser participar, né? Eu vi aqui que tem o pessoal aqui da Educar, tem o Bira, tem a Ana, um monte de gente comentou. Se você quiser participar, me chama no privado, Matias, eu quero ter um tema legal, quero trazer isso, quero conversar sobre isso. Pode ficar à vontade, tá? O Bira até colocou o telefone da Olga aí, ó, se vocês quiserem anotar, mas eu vou mandar no grupo também. E aí, até teve o Tarcísio perguntou, tô curioso porque dos 7, né? 20 horas e 7 minutos. Isso é técnica de marketing, de PNL, programação neurolinguística, neuromarketing, gatilho mental. É o gatilho mental da especificidade. Quando você fala, vou ter uma reunião às 20 horas, é muito genérico, é muito comum. Todo mundo está acostumado que as reuniões começam às 8 horas, 9 horas, 10 horas, é sempre assim. Então é mais difícil a pessoa memorizar. Quando você fala, pessoal, amanhã nós teremos uma reunião às 8h02. Aí todo mundo fala, 8h02? A pessoa não esquece, amanhã eu tenho reunião 8h02, porque você foi muito específico. Então eu uso às 8h07, porque é muito difícil alguém receber um convite para participar da live às 8h07 e esquecer do horário, porque fica na cabeça dela 8h07, é porque foi muito específico. Então é um gatilho mental da especificidade para a pessoa não esquecer, entendeu? Então tá bom, Interessante. gente. Ó, é isso. Olga, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer enorme receber você. Bira, tá feito o convite para você. Vou te chamar depois no privado para você participar também. E, enfim, quem tiver. É que eu não conheço todo mundo. O Bira foi indicado pela Olga e pela Cecilane, assim como o Gilberto também foi indicado. Então não conheço todo mundo ainda, mas é que é bom que eu vou me conectando, vou conhecer muita gente, mas está aberto aqui o canal para vocês, vai ser um prazer recebê-los. Olga, mais uma vez, obrigado mesmo de coração por trazer todo o conhecimento, essa vasta experiência. E eu espero de verdade que a gente tenha conseguido, e eu acredito que a gente conseguiu fazer isso, que é plantar essa sementinha para gerar aí sensibilização, consciência e, mais importante, mudança comportamental, tá bom? Exatamente. Maravilha. Obrigado de novo. Grande Obrigado. abraço. Até mais, galera. Beijo. Tchau, tchau. Boa semana para vocês.